Boa noite. Hoje vamos conversar um pouco sobre fato gerador, obrigação principal, obrigação acessória, sobre taxas, taxa de poder de polícia, taxa de serviço público, a base de cálculo das taxas, a competência comum, uma vez que as taxas podem ser instituídas tanto pela União, como pelos estados, pelo Distrito Federal, pelo município, depende daquele que está prestando o serviço, não é? Que as taxas se referem a uma prestação de serviço ut singulare, ou seja, quando é específica em relação ao contribuinte, não as hipóteses chamadas de ut universi, que podem beneficiar várias pessoas. Então, na prestação de serviço ut universi, o que se pode cobrar são os impostos. E as taxas, elas se referem à prestação de serviço ut singulare, ou seja, específico para determinada pessoa. Bem, nós vamos estudar também a natureza das obrigações tributárias e ainda a questão dos lançamentos, as três hipóteses de lançamento que nós temos. Lançamento de ofício, em que atua só o fisco, lançamento por declaração, em que atua o fisco e o contribuinte a quatro mãos, e o lançamento por homologação, no qual atua apenas o contribuinte e não o fisco. Então, nós iremos fazer essas distinções. Bem, comecemos, portanto, lá com o fato gerador. O fato gerador é aquela circunstância prevista em lei que, uma vez ocorrida, gera a consequência tributária, gera a obrigação de pagar. Vamos fazer uma analogia. A lei descreve o que é crime. Para você responder pelo crime, basta você praticar aquele fato definido em lei como crime. Vai gerar a sua obrigação de responder por aquele fato. Direito tributário é muito parecido. A obrigação de pagar o tributo surge com a ocorrência daquela situação de fato prescrita na lei. Bem, então nós temos dois tipos de fatos geradores. O primeiro é o fato gerador que nós chamamos da obrigação tributária principal, que é uma obrigação de pagar. Pagar o tributo, pagar a multa. Então, a obrigação tributária principal é uma obrigação de pagar. Paralelamente com a obrigação tributária principal, nós temos as obrigações tributárias acessórias, que não são necessariamente obrigações de pagar, mas são obrigações de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, no interesse
da fiscalização, não é? No interesse do fisco. Exemplos de obrigações acessórias, poderemos falar da expedição de notas fiscais, do preenchimento de declarações, prestar informações, escrituração de livros. Todas essas são obrigações consideradas acessórias, ou seja, obrigação de fazer ou deixar de fazer. A diferença, portanto, em obrigação principal e obrigação acessória é que a obrigação principal é uma obrigação de pagar quantia. Já a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É importante nós analisarmos sobre essa natureza do fato gerador, que lá no artigo 118 do Código Tributário Nacional vai dizer que interpreta-se o fato gerador abstraindo-se da validade ou não jurídica dos atos praticados. Vamos falar, então, de um ITBI, um Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Uma vez ocorrida a transmissão, não é? Através de uma escritura de compra e venda, alguma coisa, mais tarde será considerada nula essa escritura. Aí tem que devolver o ITBI? Não. O ITBI foi devido naquele ato, independentemente do ato vier a ser considerado nulo ou não. Então, se abstrai da validade ou não do ato jurídico praticado, bem como da sua natureza. No caso do imposto de renda, né? Não importa se a renda é lícita ou é ilícita, não importa a natureza da renda, importa sim que houve uma renda. Então, na interpretação do fato gerador, temos que abstrair essas questões relativamente à natureza, por exemplo, da renda, né? Ou da circulação da mercadoria ser lícita ou ela ser ilícita, e da validade do ato praticado, bem como dos efeitos daquele ato que se praticou. Então, esse artigo 118 do CTN, ele deixa bem clara como se deve interpretar aí o fato gerador. Ocorreu o fato gerador, eu não tenho que mais indagar se o ato praticado foi válido ou não foi válido, e também a natureza daqueles fatos descritos lá no critério material daquela norma jurídica tributária. Bem, vamos conversar um pouco, então, sobre taxas. Como eu já falei no início, as taxas são de competência comum, diferentemente da competência privativa dos impostos. Os impostos, a competência é privativa. Os impostos da União só podem ser cobrados pela União, os impostos estaduais só podem ser cobrados pelos estados, os impostos municipais só podem ser cobrados pelos municípios. Mas a taxa não tem natureza privativa, é natureza comum. Em outras palavras, tanto pode ser cobrada pela União, pelos estados e pelos municípios. Só importa quem é que fez a prestação de serviço. As taxas estão definidas lá no artigo 145 da Constituição, artigo 145, inciso 2.
o 145 vai dizer, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir os seguintes tributos: impostos e taxas. Depois tem os outros, né? Mas vamos falar sobre as taxas. Taxas em razão do exercício do poder de polícia. Esse é o primeiro tipo de taxa, em razão do exercício do poder de polícia. A taxa de poder de polícia, ela vem definida lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que vai dizer que taxa de poder de polícia é cobrada em razão de uma atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade em razão do interesse público, ou seja, é uma limitação do direito ou da liberdade individual para atender o interesse público. E concernente à segurança, à ordem, à higiene, à tranquilidade pública, etc. Já falei em outras ocasiões que é muito importante a cobrança dessa taxa de poder de polícia. Não se dá importância, o Estado não dá importância, porque ela é de uma arrecadação muito pequena, e então elas exigem uma contraprestação do Estado, que é a efetiva fiscalização daqueles serviços que estão sendo prestados e que importam na limitação do direito ou da liberdade da pessoa em favor do interesse público. Eu citei aquele caso lá de Santa Maria, daquela boate, daquela situação horrível em que morreram tantos adolescentes. Por quê? Porque ali só se cobrava o poder de polícia, mas não havia uma fiscalização efetiva se existia, então, saídas de incêndio, proteção, não é, das pessoas em caso de incêndio, como que elas poderiam escapar ilesas dali. Bem, tudo isso está relacionado com essas limitações do interesse individual para proteção do interesse público. Bem, há uma grande discussão se há necessidade ou não dessa efetiva fiscalização para a cobrança dessa taxa de poder de polícia, que é a taxa de localização, taxa de funcionamento dos estabelecimentos. Existe alguma jurisprudência que entende que não, que pode-se cobrar essa taxa de poder de polícia independentemente da fiscalização, da contraprestação que se exige do Estado. Existem outros entendimentos que não, que a taxa não é devida se não houver efetivamente uma fiscalização. Na minha opinião, por óbvio, taxa é um tributo que exige uma contraprestação. Então, eu tenho que pagar se eu recebi alguma coisa. Não é igual ao imposto que não precisa uma contraprestação direta para mim, eu pago se eu receber alguma coisa. Não. Taxa é um tributo contraprestacional. Eu só devo pagá-lo se eu recebi alguma coisa em troca. Então, a taxa de poder de polícia também. Eu só tenho que pagar se eu não recebi, só tenho que pagar se eu recebi efetivamente a fiscalização lá nas hipóteses que tratam o artigo 78. E eu vou mais. Se não houver
esta fiscalização e acontecer alguma tragédia, o município, o Estado, a União, devem ser responsabilizados por indenizar aquelas vítimas daquela tragédia, porque era obrigação do Estado fiscalizar, exercer efetivamente essa limitação do direito, do interesse ou da liberdade das pessoas, para que fosse atendido o interesse público concernente à segurança, à ordem, à higiene, à tranquilidade pública, etc. Eu entendo mesmo que não é apenas obrigatória essa fiscalização por parte do Estado para a cobrança da taxa de poder de polícia, mas que a omissão importa em responsabilizar o Estado pelas consequências que decorrerem da ausência desta fiscalização. É um tema muito interessante que nós poderíamos desenvolver artigos, desenvolver monografias a respeito dessa taxa de poder de polícia. Bem, além da taxa de poder de polícia, nós temos as outras taxas, ditas lá no artigo 145, inciso 2. Ele vai falar taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização. Então, essa é segundo tipo de taxa, utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Efetiva. Quando eu recebo efetivamente essa prestação de serviço público. Por exemplo, eu vou lá e quero tirar uma certidão, quero tirar um alvará, eu recebo a prestação do serviço público e, em razão do recebimento efetivo do serviço público, eu tenho que pagar essa taxa. Então, é a taxa relativa à prestação de serviço público que tem que ser efetiva. Porém, ela pode ser potencial também. Potencial qual é? Quando o serviço público é colocado à disposição da pessoa e que seja de utilização obrigatória e a pessoa não utiliza. Por exemplo, agora, relativamente dar um exemplo relativamente a Sanepar, que ali já seria tarifa, mas a pessoa, por questões de higiene, tem ali uma linha ali de um serviço de água e esgoto que a pessoa precisa canalizar e ela para sua casa, né? E ela não o faz, continua usando o poço, continua usando fossa, qualquer coisa desse gênero. Aí é um serviço público potencial que foi oferecido à pessoa. Se ela não quis usufruir e a utilização seja de natureza obrigatória, também é devida à taxa, mesmo que ela não usufrua. Então, nós temos 3 tipos de taxa. Taxa de poder de polícia, taxa de prestação de serviço público efetivo e taxa de prestação de serviço público potencial. Porém, as taxas, como eu falei para vocês, têm que ser ut singulare. Elas têm que ser serviços públicos específicos. Tá? Não é qualquer tipo de serviço público. Então, vamos imaginar serviço público de coleta de lixo. Então, é um serviço público específico. E diz mais, divisível, ou seja, que eu possa repartir entre os contribuintes. Então, cada um vai recolher o serviço público relativamente à taxa de coleta de lixo, relativamente
aquela prestação de coleta de lixo que é feita especificamente para ele. Ele não vai pagar pela coleta de lixo relativamente ao lixo de outra pessoa. Ele vai pagar a taxa de coleta de lixo relativamente ao lixo que ele produziu, não é? Então, a taxa ela tem que ser alguma coisa específica e divisível. Bom, existia antigamente a taxa de iluminação pública. Ela foi considerada inconstitucional porque ela não era divisível. A iluminação pública não era só para aquela pessoa que tinha uma casa ali perto de um determinado poste. A iluminação pública era para todas as pessoas que circulavam por ali. Então, era um serviço uti universi, não é? Por exemplo, as prefeituras normalmente cobram uma chamada taxa de conservação e limpeza das ruas. Não, isso aí não é taxa. A conservação e limpeza das ruas é um serviço uti universi, para todos aproveitarem, não é só para aquela pessoa ali que mora na região onde estão fazendo essa limpeza e conservação das ruas. Então, nós temos que distinguir perfeitamente o que é o serviço público uti universi, que daí deve ser coberto através dos impostos, e o serviço público uti singulari. Aí sim, o serviço público uti singulari pode ser cobrado mediante taxa. Vocês estarão me perguntando agora o seguinte: professor, mas não há mais a taxa de iluminação pública, mas inventaram então uma contribuição lá do artigo 149. Eles inventaram: os municípios e o distrito poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para custeio do serviço de iluminação pública. Sim, eles pegaram e mudaram o nome. Mudaram o nome de taxa, que era inconstitucional, e deram o nome de contribuição. Isso é muito questionável, se poder-se-ia ou não continuar cobrando a taxa de iluminação pública com outro nome, ou seja, com o nome de contribuição de custeio. Foi discutido muito isso, chegou ao Supremo Tribunal Federal e acabou sendo considerado que era possível cobrar como contribuição de custeio aquilo que anteriormente era cobrado como taxa de iluminação pública, dada a natureza diversa dos tributos, né? Um como taxa e outro como contribuição. É uma outra questão bem problemática. Nós estamos contando como as coisas são. Agora, como as coisas deveriam ser, é uma questão que precisaríamos nos aprofundar bastante a respeito. Vamos continuar, então, ainda relativamente à questão das taxas. O parágrafo 2º do artigo 145 vai dizer que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Porque se as taxas pudessem ter a mesma base de cálculo dos impostos,
Poderia União, Estado e município ficar instituindo mini impostos, dando o nome de taxas, não é? Aí teria uma taxa municipal sobre a circulação de mercadoria, que tem por base o valor da circulação de mercadoria. Taxa federal, que tem por base a renda da pessoa, ou seja, iria criar uma taxa relativamente que correspondesse ao imposto de renda. Então, esse parágrafo segundo vai dizer, olha, se pode criar taxas, mas a base de cálculo dessas taxas não pode ter como base de cálculo aquela própria dos impostos. Voltemos à taxa de coleta de lixo, por exemplo. Ela não pode ter como base de cálculo o valor venal do imóvel, porque o valor venal do imóvel ela é uma base de cálculo própria do IPTU. Então, taxa não pode ter a mesma base de cálculo dos impostos. E elas têm que corresponder a uma prestação de serviço, não é? É um tributo chamado contraprestacional. Poderíamos dizer de uma forma assim muito simplória, a taxa é um toma lá da cá. Eu pago para receber alguma coisa. Diferentemente, repito, dos impostos que eu pago e não tenho direito de receber nada em troca especificamente para mim, não é? Um outro problema bastante complexo é a base de cálculo das taxas. A base de cálculo das taxas deve ser o custo daquele serviço que está sendo prestado ao cidadão. Por exemplo, tivemos lá um caso do Detran. Eu pago uma taxa para quê? Para fazer o exame lá, ser aprovado lá no exame de motorista, né? Para tirar a carteira ou a segunda via, tal, a transferência dos veículos, tal. Eu recebo lá uma contraprestação. Mas teve um caso, por exemplo, que foi criado lá com nome de tarifa, né? Uma tarifaço no Detran, que a prestação do serviço aumentou consideravelmente e dava um lucro enorme para o Detran. Nós sabemos que o serviço público não pode ter lucro, ele recebe para prestar um determinado serviço. E aí o Estado, vendo aquele lucro do Detran, pediu para que aquele lucro fosse transferido para ele, o Estado. Claro que, na minha ótica, está errado. O custo, a taxa só pode ter por base de cálculo o real custo do serviço. Não pode o Estado ter lucros com a taxa, assim como não pode o Estado ter lucro com os impostos. O dinheiro arrecadado é para a prestação de serviço. Não pode se cobrar mais do que aquilo que é necessário para a prestação do serviço. Muito bem. Bom, então, essas são uma conversa inicial relativamente às taxas. Agora, eu quero falar com vocês a respeito do lançamento. Lançamento é um procedimento administrativo para transformar a obrigação tributária em crédito tributário. Bem, imaginemos.
Existem muitas obrigações tributárias que não se transformam em crédito tributário. São aquelas obrigações tributárias que importam na sonegação dos tributos. Então, há uma diferença enorme entre obrigação tributária e crédito tributário. Obrigações tributárias. Eu tenho uma renda, mas que não declaro. Então, era uma obrigação tributária de eu pagar imposto de renda, mas não se transformou em crédito tributário, porque eu não declarei. Eu tenho um restaurante, sei lá o quê, que eu vendo e não dou nota fiscal. Quando eu vendo a refeição, surgiu uma obrigação tributária de eu pagar o tributo. Mas essa obrigação não irá se transformar em crédito tributário se eu não emitir a nota fiscal. Vamos lá, eu vou lá cortar o cabelo, que até já estou precisando, fazer a barba. Lá o barbeiro lá, quando ele cobra para cortar o cabelo, fazer a barba, aquilo ali foi uma prestação de serviço. Sobre aquela prestação de serviço, existe a obrigação tributária dele pagar o ISS. Porém, ao ele não me dar a nota fiscal, essa obrigação tributária nunca irá se converter em crédito tributário. Crédito tributário da fazenda pública, não é? Então há uma diferença considerável entre obrigação tributária e crédito tributário. O crédito tributário surge quando aquela obrigação tributária é detectada. Então, fazer uma comparação lá. Existem inúmeros crimes. Eu visitei uma delegacia um dia desses e estava lá uma quantidade enorme de BOs, fatos, em princípio fatos criminosos, que nunca irão ser punidos, porque não se abriu inquérito, não se investigou aquilo, ou o réu fugiu, desapareceu, ou não se sabe quem é, houve um furto numa casa, mas não se sabe quem furtou. Então, são crimes que nunca irão, são criminosos que nunca irão receber a pena pelo fato que praticaram. Bem, e a obrigação tributária e crédito tributário é muito parecido. Então, para que a obrigação tributária se transforme em crédito tributário, há necessidade do que se chama de lançamento. Lançamento é, portanto, um procedimento administrativo que tem por finalidade constituir o crédito tributário. E os lançamentos podem ser lançamento direto, lançamento por declaração ou lançamento por homologação. Lançamento direto.
Vamos dar um exemplo, é aquela notificação que eu recebo para pagar o IPTU. No lançamento direto, só quem atua é o fisco. O fisco calcula tudo. Calcula o critério material, o critério espacial, critério temporal, quem é o sujeito ativo, né, o município, quem é o sujeito passivo, qual é a base de cálculo, o município que vai dizer qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. Então, tudo é calculado pelo fisco, pelo município. Então, você apenas recebe a notificação para pagar o IPTU. Isso é o chamado lançamento direto. Tem o lançamento por declaração, em que há uma participação tanto do fisco como do contribuinte. Antigamente, o imposto de renda era lançamento por declaração. O contribuinte fazia sua declaração, mas quem calculava o imposto era o fisco. Bem, está hoje praticamente em desuso o lançamento por declaração, mas é importante nós sabermos que no lançamento por declaração há uma atuação, digamos assim, a quatro mãos. O fisco e o contribuinte. Ambos trabalham em conjunto para calcular-se o tributo. E há o lançamento por homologação. Diferente dos outros lançamentos, no lançamento por declaração, há a participação apenas do contribuinte, ou seja, o contribuinte que declara e o contribuinte que calcula o imposto. Uma hipótese bem simples de lançamento por homologação é agora do imposto de renda. Eu declaro a minha renda, eu calculo o que pode ser deduzido e eu calculo também o tributo a pagar. Então, o fisco não participa de nada. Quando eu faço o lançamento por homologação, tudo é por conta do contribuinte. Vocês vão dizer, bom, professor, mas daí então o contribuinte pode fazer o que quiser. Bem, teoricamente, sim. Só que no lançamento por homologação, quando você faz esse lançamento, declara o tributo a pagar, independentemente do fisco, o fisco tem um prazo de 5 anos para verificar se a sua declaração foi correta. Mas no primeiro momento, só quem atua é o contribuinte. O lançamento eu faço o imposto de renda, já fiz o lançamento. Lançamento é a minha declaração e qual o imposto que eu vou pagar, isso que eu calculei, e isso é o lançamento. Até uns chamam de autolançamento. Somos nós que dizemos, somos nós que fazemos através desse autolançamento a nossa obrigação tributária de pagar imposto de renda em crédito tributário, porque a partir do momento em que nós declaramos o que devemos, aquilo já se transformou num crédito tributário da União, por exemplo, não é? No caso do IPTU, do município, a hora que o município nos notificou, aquela notificação irá virar
crédito tributário. Bem, o lançamento, portanto, tem essa finalidade de transformar a obrigação tributária em crédito tributário. Entretanto, o lançamento não é um fim em si mesmo. É feito o lançamento direto ou por declaração, e aí o contribuinte tem um prazo para impugnar aquele lançamento. No lançamento por homologação não tem prazo para impugnar, porque ele já disse quanto ele devia, né? Ele só terá prazo para impugnar no lançamento por homologação se o fisco vier no prazo de 5 anos e disser que o imposto devido não era aquele, e era outro. E daí, então, o imposto de renda faz um lançamento direto sobre a diferença que ele encontrou de imposto a pagar, e daí, sim, eu posso impugnar esse lançamento de ofício que o fisco poderá fazer nesse prazo de 5 anos do meu autolançamento, chamado lançamento por homologação. Mas, normalmente, feito então o lançamento, vamos falar do IPTU. Feito o lançamento, eu não concordo sobre a base de cálculo do tributo, ou não concordo sobre a alíquota do tributo, ou vou dizer que naquele imóvel eu não tenho que pagar IPTU, e sim ITR. Existe uma discussão muito importante nesse sentido, onde vai dizer que aqueles imóveis, ainda que situados no quadro urbano, mas se tiverem destinação rural, ou seja, agrícola, plantação de verduras, uma destinação rural, eles não pagam IPTU, apesar de situar-se dentro do quadro urbano, mas sim pagam ITR. Eu tive um caso muito interessante lá de Ponta Grossa, que a prefeitura estendeu bastante o quadro urbano e alcançou uma área de terras de 39 alqueires. Imagine 39 alqueires sendo considerado do quadro urbano. E veio, uma fazenda quase, não é? E veio a cobrança do IPTU. E a pessoa alegava que aquele imóvel tinha uma destinação rural e não urbana. Então, ele não tinha que pagar o IPTU e era obrigado a pagar outro tributo, o ITR. Bem, então, o que eu quero dizer é que o lançamento, fora o lançamento por homologação, né, que nós que há o chamado autolançamento, você não pode impugnar o que nós mesmos dissemos, né, que devemos. Mas outros tipos de lançamento, há um prazo para você impugnar esse lançamento. E normalmente é de 30 dias, e você apresenta a impugnação, faz as suas alegações. O seu caso, você pode requerer perícia, pode requerer prova documental, e daí essa sua impugnação é julgada por um órgão próprio, digamos, se não for do imposto de renda, aqui pelo diretor lá do imposto de renda, mas dessas decisões sempre cabem recursos para os chamados conselhos de contribuinte. Então, no estado do Paraná, tributos estaduais, que eu estou falando, e
federais e tem que ser dos municipais também, é cabível o chamado duplo grau de jurisdição. Você não é obrigado a aceitar aquele lançamento. Ora, o lançamento, enquanto ele estiver sendo discutido, ele não corre o prazo de prescrição. O prazo de prescrição ele vai correr apenas do lançamento definitivo. Apenas do lançamento definitivo. Ou seja, depois de dado o resultado final do lançamento. Se a impugnação for rejeitada e o contribuinte não recorrer ao Conselho de Contribuintes, a partir da data da rejeição, não é? Da impugnação, começa o caso de prescrição. Se o contribuinte resolver recorrer recorrer ao Conselho de Contribuintes, da data do julgamento do recurso para o Conselho de Contribuintes, que irá começar o prazo prescricional. Bem, no próximo bate-papo, nós vamos fazer uma distinção entre prescrição e decadência e as formas diferentes para se contar o prazo de decadência.